lembrei de colocar para gravar. Né? Se a Roseli tiver, a gente lembra. A Roseli não pode faltar. Boa noite para todos. Quem eu ainda não falei hoje. Estou muito feliz de estar vendo vocês, né? Fiquei 15 dias longe de vocês, senti muita falta. Acabaram-se as festanças aqui, né? Agora só em agosto. A gente, todos os aniversários, né? Maria Eduarda teve 2 festas de aniversário, teve minha mãe, a gente viajou com ela, enfim. Mas voltamos. E nós vamos dar início à matéria submissão e autoridade hoje. Nós vamos aprender, nós vamos entender, nos vai ser revelado, né, que é necessário, porque eu entendo uma coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que nós estamos aqui aprendendo para passar para frente. Nós não estamos aqui, nós vamos ser beneficiados, é claro, mas nós sabemos que tudo é sobre pessoas. Então, quando nós nos depararmos com a situação de ensinar a uma pessoa sobre submissão, sobre autoridade, ensinar para ela a autoridade que ela é em Cristo, nós estaremos preparados. O Espírito Santo está nos preparando para isso, para esse tempo que nós vamos viver, né? Que nós já, porque eu vejo assim que cada dia é uma pequena vida. Então, provavelmente o que nós vamos aprender hoje, amanhã nos será útil para com outra pessoa, né? Foi lindo o que a Betânia falou sobre, né? E a Rê explicou sobre touros. E antes aqui da reunião, eu parei para estudar, mas eu não consegui estudar a apostila. Eu tive que ouvir louvores. O que o Senhor queria de mim não era para eu parar para eu ler a apostila e estudar, era louvá-lo, era adorá-lo com canções. E eu coloquei uma música, e eu gosto muito do Marcos Barrientos, ele é espanhol, tá? A música é em espanhol. Eu gosto muito do espanhol. E ele falou, e teve uma parte da canção, de uma das canções que eu ouvi, eu quase perdi a hora também, porque eu comecei a esquecer do tempo. Ele fala assim que ele se achega diante de Jesus, se curva diante de Jesus e entrega o coração a ele. Então, que nós tenhamos em nós essa atitude de pegar o nosso coração e entregar para Jesus. Porque aí ele vai moldar, ele vai lapidar, ele vai ajustar, ele, se for necessário fazer essas coisas, ele vai fazer. Mas que o nosso coração esteja entregue a ele. E um outro louvor, ele fala assim, que a âncora da fé dele é Jesus. Então, é tudo sobre Jesus, é tudo com Jesus, é tudo para Jesus, né? Que nós tenhamos esse coração agora, né? Cada dia mais voltado para o Senhor, cada dia mais voltado para as coisas de Jesus, né? E nós vamos dar início, então, à matéria submissão e autoridade. Porque Deus, ele tem, eu digo assim, que Deus tem uma missão. Deus também tem uma missão. Isso é para eu entender, é mais simples, né? Eu uso essa palavra para eu poder entender. Que é estabelecer o reino dele aqui na Terra. E aí nós temos a submissão. O que é a submissão? É estar com alguém, ajudando alguém a realizar a missão dele. Então, Deus tem essa missão de estabelecer o reino dele na Terra, e nós temos a submissão a ele de ajudá-lo a estabelecer o reino dele na Terra. Uma forma simples que eu encontrei, em princípio, para eu entender um pouco sobre submissão, porque com as informações que a gente recebe do mundo, essa palavra submissão, ela é até odiada, né? Então, mas nós vamos ver que para nós é maravilhoso estarmos por debaixo de uma missão, estarmos por debaixo de uma autoridade que nos protege, que nos guarda, e nós somos
dadores. Deixa eu sentar isso aqui. Então, nós vamos entender essa estrutura divina da autoridade e o princípio bíblico da submissão voluntária. E elas são debaixo da mesma missão, isso aí. E elas são baseadas no amor, tá? Tudo é no amor. Então, eu vou ser submissa ao Senhor, eu vou ajudá-lo na missão dele em amor, de livremente, porque eu quero, porque o meu coração se rendeu a ele e quer fazer parte dessa grande missão. Tem a grande comissão, né? E nós fazemos parte disso. Então, em determinados momentos, nós vamos estar em submissão, em determinados momentos também nós vamos estar em autoridade, porque nós somos a autoridade aqui na Terra. Nós somos os embaixadores de Cristo, nós somos os promotores do reino, nós somos os filhos do rei. Gente, é só coisa legal que a gente tem. É só qualificação boa. Nós somos os diplomatas do reino aqui nessa terra. Então, ora estarem, nós andaremos em autoridade cumprindo a nossa missão, a nossa submissão ao Senhor. Nós vamos entender, tá? Eu vou ler Romanos 13, 1, porque eu gosto de ler a Bíblia, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, aí você vem, aí pensa assim, nossa, mas eu vou obedecer fulano que está fazendo isso, fulano que está fazendo aquilo. Primeiro, o seu cabeça é Jesus Cristo. A sua autoridade, o seu... Como que fala, gente? Fugiu aqui. O seu é o apóstolo. Bom, na hora que eu lembrar, eu falo. É Jesus. É ele. É sobre ele. Porém, eu não posso ter Jesus como meu cabeça, Jesus como o que está sobre o comando da minha vida e desobedecer uma autoridade aqui na Terra. Então, é importante você saber onde é que você está. Porque, por exemplo, se eu resolvo que eu vou fazer missão agora lá na janela 4010, lá no mundo árabe, vamos falar assim, no mundo árabe. Gente, eu só posso ir para lá fazer missão se eu for direcionada. Eu só posso ir para lá cumprir, porque chegando lá, eu vou ter que cumprir as leis de lá. Eu estou preparada para isso. Chegando lá, dependendo do país, eu vou ter que usar o véu, né, aquele turbante lá, sei lá como é que chama aquele negócio. Eu vou ter que me submeter àquelas coisas lá. Então, é necessário que nós estejamos atentos, conhecedores das autoridades às quais estamos nos submetendo, porque eu tenho que cumprir a lei. Aqui no Brasil, eu tenho que cumprir a lei das autoridades, eu tenho que cumprir as regras de trânsito, eu tenho que cumprir as legislações sobre imposto, eu tenho que cumprir tudo. E o Senhor, ele vai me honrar se eu cumprir todas essas leis. As pessoas ficam assim, dando jeitinho brasileiro? Não. Para nós que temos uma submissão com Jesus, nós temos ele como nosso líder, e nós temos a autoridade que ele nos deu, nós não podemos ser assim. Nós temos que sim nos sujeitar. Longo, gente. Nós temos sim que nos sujeitar a isso. O que é que eu digo para vocês? Você cumprir a lei do seu país,
não vai te fazer estar em desacordo com a Bíblia. Se você, estou falando do nosso país, que nós vivemos. Se eu cumprir as leis daqui, eu não vou estar indo contra a Bíblia. Ah, Denise, mas eles vão fazer o negócio do aborto. Eu vou ser obrigada a abortar? Não. Então, ponto. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas eu vou ter o direito de escolher se eu quero ou não. Então, é isso. Entendeu? Tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Nós vamos entrar nessa parte também. Então, o que cabe a nós, como submissos ao Senhor? Obedecê-lo, segui-lo em todas as coisas, porque o Senhor não vai nos colocar em uma situação a qual nós não vamos conseguir lidar, a qual não vamos dar conta, a qual seremos prejudicados, a qual teremos, teremos que pecar, que abrir mão do reino. Isso não vai acontecer. Eu vou falar para vocês uma coisa. Um exemplo de como que é você cumprir as coisas. A minha irmã, a gente fez a festa da Maria num salão de festas, né? A gente paga por pessoa. Aí a minha irmã falou assim, nossa, a menina perguntou se a Maria tem irmão, porque se ela tiver irmão, o irmão não paga, né? O pai, a mãe, os irmãos não pagam. Aí me deu vontade. Será que eu falo que a Sofia é a irmã dela? A Sofia é a filha da namorada do pai, que tem a idade da Maria. Aí eu falei assim, não, eu olhei para ela e falei assim, não, vou fazer isso, então isso é errado. Eu falei, isso é errado. Não, a Sofia não é irmã da Maria Eduarda. Aí a minha irmã só respondeu, não, ela não tem irmão e tal. Sabe o que a dona do salão fez? Ela deu de presente para minha irmã os avós. 3 avós, né, que a Maria tem. As 2 vovós e o vovô Tatão. Então, assim, pensa que se a minha irmã tivesse falado que ela tinha uma irmã, ela estaria economizando uma criança, uma pessoa. Então, ela ganhou de brinde 3. Então, é isso, sabe, gente? Mesmo que você pense assim, esse cara merece isso, essa autoridade merece, não faça. Segue a Bíblia. Se a Bíblia manda você orar pelas autoridades, ore. Inclusive, a Bíblia fala para a gente orar para nossas autoridades para que elas venham, as atitudes que elas venham tomar, não nos cause dano. É isso. É declarar sobre o Brasil. Eu lembro, toda vez que o dólar aumenta, eu lembro que mais a gente fica declarando que o real vai ser a moeda mais valiosa. Aí eu falo, não adianta ficar aí com essa bobeira, porque o real vai ser a moeda mais valiosa. Entende? A gente parece que está passando a forja. Ah, vou falar nisso. Eu falei que eu ia mandar o link do filme Forja para vocês e não mandei. Mas eu vou mandar, tá? Para vocês verem, a gente está sendo forjado, mas a nossa âncora da fé é Jesus. Então a gente olha para ele. Deixa eu voltar aqui para o significado de submissão. Existem 2 palavras no Novo Testamento traduzidas por submissão. É rupotasso, e tem sentido de subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. É uma questão de atitude, né? Você decide se você vai seguir o conselho de alguém, se você vai acatar, ajudar aquela pessoa a seguir a missão dela, né? E existe a rupotagem, que é ato de sujeitar, que é uma obediência, sujeição. Essas são referências no Strong, né? E o significado no grego. Aí existe, e o significado para autoridade é exalcia. Ai, gente, depois vocês olham na apostila. Eu vou escrever aqui, porque... Não, peraí. Pra vocês saberem qual que é. Não sei como que lê no grego. Eu nunca vi ninguém lendo no grego e não olhei, não, esqueci de olhar como que fala no grego. Que é o poder de escolher,
liberdade de fazer como se quer, o poder da autoridade, que é a influência. A autoridade, ela tem influência sobre a vida da pessoa. Então, a importância de você saber quem é essa autoridade, de você orar para essas autoridades, porque essa pessoa influencia na sua vida. Gente, de forma direta ou indireta, influencia. A gente está no nosso dia a dia natural, vamos falar assim, na nossa vida natural. O nosso governo não é daqui, não é, mas é celestial, né? Mas nós devemos saber que as ações das autoridades influenciam no nosso dia a dia aqui, no nosso mover, no nosso movimentar a nossa vida. Influencia e do direito e do privilégio. Direito, que quer dizer privilégio, quando ele está adoecido. Então, quer dizer, as autoridades, elas influenciam na nossa vida e nos nossos direitos também, correto? O poder de reger ou governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Então, uma pessoa, a autoridade, a pessoa que está andando em autoridade, ela vai ser obedecida pelos outros. Então, quando nós estamos andando em autoridade, nós já estamos na autoridade do crente. São a autoridade dos filhos, né? Tudo tem que se curvar diante de nós, porque nós andamos sobre o nome que está acima de todo nome. Então, a doença, a gente tem autoridade sobre ela, a gente tem autoridade sobre os espíritos malignos, a gente tem autoridade também sobre as coisas boas. A gente tem autoridade sobre o dinheiro, a gente tem autoridade sobre tudo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, essa revelação no nosso coração para que nós consigamos andar nessa autoridade que nos foi dada. A gente obedece à autoridade de Deus e usa essa autoridade que Ele nos deu para a nossa vida aqui, o nosso mover aqui na Terra. O exemplo que até foi usado lá na apostila de autoridade do crente é o guarda de trânsito, gente. Ele com aquele apitinho dele, pode ser pequenininho, tampinha. Ele com aquele apitinho dele, ele para um caminhão, um ônibus, uma carreta, um bitrem, seja o que for. Ele para. Por causa da autoridade. Ai, se ele não parar. Ai, se o carro não parar. Mas, de repente, está sendo perseguido até pelo helicóptero da polícia. Porque não parou, porque um guarda subiu para ele. Então, as pessoas, tirando as pessoas do mal, né, elas não conseguem enfrentar uma autoridade. Fala para mim, vocês teriam coragem de estar indo dirigindo bonitinho, o guarda toma blitz, o guarda acena, né, faz o sinal para parar, vocês teriam coragem de acelerar o carro e sair correndo? Eu tenho certeza que ninguém aqui faz isso nunca. Nunca. A gente não vai conseguir. Gente, é mais forte do que nós. Entende? Então, a gente precisa estar com essa consciência que quando a gente falar na autoridade que nós temos, seja o que for, tem que parar. Sabe? Tem que parar, tem que obedecer. Não tem essa. O guarda, ele vai apitar, você vai parar e acabou. Se você está sem cinto, se você não tem carteira, não interessa. Ou se está tudo ok com você, você vai seguir. Mas se ele esticar a mão ou apitar, você vai parar. É isso que nós temos. Sabe, essas coisas ficam remoendo dentro de mim. Meu Deus, tem que fazer esse. Sabe, eu quero usar isso. Eu tenho sede de usar isso. Não, gente, óbvio. Hoje eu fui no hospital. Acordei às 5 da manhã, fui levar uma amiga para operar o olho. Ai, gente, cataratas. Ela já operou um olho, agora ela operou o outro. Ai, Senhor da glória, meu Deus. E olha que é a parte do hospital tranquila, que você não vê doença, que você não vê, porque não tem emergência lá.
essa parte do hospital que a gente foi é só para essas cirurgias. Então, você não vê aquele monte de gente doente, aquela loucura de emergência, não. Mas eu fiquei assim, gente, olha isso. Olha, para que esse povo tá... Eu ficava pensando, meu Deus, que eu tô deixando esse povo operar? Eu ficava com aquele negócio, remoendo, sabe? Isso. E agora, eu falei para vocês, eu não consegui estudar a apostila, assim. O Senhor me colocou para ouvir louvores, para cantar, para adorá-lo. E agora Ele está trazendo as revelações para mim junto com vocês. O que faltava? É essa consciência de que a autoridade está em nós. Gente, qualquer coisa, qualquer obra maligna, seja o que for, a gente tem que dar ordem e tem que obedecer. Porque a gente é aquele... Vamos lembrar do guarda de trânsito? A gente é aquele guarda de trânsito. Vai ficar mais fácil, assim, porque quando acontece uma coisa assim, você sempre vai lembrar, na hora que você vê um doente, você vê um problema, você vê alguma coisa, você vai lembrar. Eu sou guarda de trânsito, deixa eu falar aqui que esse negócio tem que mover. Tá? Vamos falar o significado de obediência. Rupakoi, obediência, que, que significa Rupakoi, Rupakoi significa obediência, complacência, submissão, obediência em resposta aos conselhos de alguém e em observação aos princípios do cristianismo. Eu achei tão interessante isso aqui, olha. Observação aos princípios do cristianismo. Então, quem que é cristianismo? Cristo. Então, a nossa obediência é a quem? A Ele. Ele vai nos orientar, Ele vai nos dizer, Ele é nosso exemplo. E rebelião. Tem rebelião, gente. É antilego, que é a tradução para rebelião no grego. Falar contra, contradizer, opor-se a alguém, recusar obedecer-lhe, declara-se contra ele, recusar manter qualquer tipo de relacionamento. Então, a rebelião é o grande problema. Nós vamos ver aqui mais para frente, porque isso eu vi, que a rebelião ela é mais comum do que a gente pensa. E é ela que atrapalha o negócio todo de acontecer. Porque às vezes a gente sai da nossa posição de autoridade e entra na rebelião. E isso não tem lugar para nós. Rebelião não é para nós de forma alguma. Mais para frente nós vamos ver. E é uma coisa que Deus faz, Ele repreende. Então, a repreensão... Não, deixa eu voltar. Nem tudo que a gente aprendeu nas denominações é correto, tá? Nem tudo que estão falando por aí é correto. Por isso que nós precisamos estudar a palavra, para que nós sejamos repreendidos pelo Senhor através da palavra. Gente, porque eu penso, antes que eu não tinha o estudo que eu tenho, porque a gente vai estudando, né? Todo dia, assim, a palavra, a gente vai aprendendo uma coisa nova. Antes, as pessoas falavam comigo, eu ficava assim, aquilo me incomodava, mas eu não tinha, sabe, assim, mas isso está errado, eu não concordo. Era aquele negócio assim, eu não concordo. Mas eu não entendia que não era eu não concordo, era o Espírito Santo que estava me falando que aquilo não era correto. Mas ficava como eu não concordava com aquilo. Então, a partir do momento que a gente vai para a palavra, acabou. A pessoa vai falar, você vai saber que aquilo ali não é bíblico e vai seguir sua vida. E vai deixando de lado esse tipo de autoridade. Porque essas pessoas influenciam na nossa vida. Então, a gente tem que escolher onde a gente quer estar. Eu vou ler Hebreus 12:8. Mas, se estás sem correção,
É isso mesmo. Mas se estáis sem correção, do que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ah, tá. Gente, se a gente não recebe a correção do Senhor, nós somos bastardos e não filhos, porque o filho, ele é corrigido. A gente não está pronto. Assim, a gente não teve que ir aprendendo, andar, falar, comer, tudo. Assim é na palavra, assim é como filho. Nós estamos todos os dias aprendendo com o nosso Pai. E ele vai nos dando direções, ensinamentos, por quê? A palavra, ela tem quatro, vamos dizer assim, como se fosse quatro funções, vamos colocar na palavra funções, que é ensino, repreensão, correção e educação. Então, quando eu estou me expondo à palavra, eu estou recebendo isso aqui: ensino, repreensão, correção e educação. Tá? Os sábios, eles reconhecem o valor da repreensão e por isso eles amam a repreensão. Provérbios 9:8 fala isso, quer ver? Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. O Senhor nos repreende porque ele nos ama. Está em Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós não devemos ser resistentes à repreensão. Quando ela vier, a gente tem que abraçar ela, sabe? No coração e, e acatar. Né? Porque ela vem de uma autoridade, que é o nosso pai. E a repreensão, ela abençoa a pessoa. Ela dá sabedoria e entendimento. Ela faz o sábio ser cada vez uma pessoa melhor. Isso, gente, está lá em Provérbios 17:10. Olha, mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Esse, esse provérbio me fez lembrar de criança. Não tem aquelas crianças que o pai bate, a mãe bate, e ela afronta o pai e a mãe, e aquele couro não vale de nada? Vocês já viram isso? Tipo assim, o pai, mas a mãe pode surrar, pode fazer o que for. A criança não se curva e ela não aceita, ela chega a falar até que não doeu. Já a criança que é obediente, o pai e a mãe nunca vai precisar fazer isso. De forma alguma, eu acho que precisa fazer, tá? De forma alguma, eu sou contra isso. Mas, assim, a gente entende o seguinte, é só um exemplo, que a pessoa que não aceita a repreensão, ele é uma criança imatura, um bebê, não está comendo alimento sólido. Ele está dodói, não está com o coração inclinado para as coisas do Senhor. Porque nós, adultos na fé, quando o Senhor nos corrige, nós recebemos aquilo ali na hora. Obrigada, Pai, que o Senhor me salvou aqui com isso. A repreensão ela é valiosa como o ouro puro e é melhor do que o amor encoberto. Vamos ler Provérbios 27, 5 e 6, que falam: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, é melhor a gente ser repreendido pelo nosso Pai que ser beijado pelo mundo. É isso aqui que está falando. Então, que a gente
a gente não pode, se a gente estiver agradando ao mundo, gente, assim, sabe? Fazendo as coisas do mundo, nós estamos vivendo um amor encoberto. Segundo Provérbios aqui, né? Aí, existe um padrão bíblico estabelecido para a repreensão. Vamos ver Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Então, você vê que tem umas qualificações para uma pessoa ir admoestar a outra, ou seja, corrigir, repreender, ensinar a outra. Ela tem que estar possuída de bondade e cheia de conhecimento para isso. Porque admoestar, como eu falei, é corrigir, é repreender, é advertir pela falta, é censurar com brandura. A pessoa, né, ela tem que estar nesses quesitos de possuído de bondade e cheio de todo conhecimento, para que ela faça a repreensão, ela como autoridade. Estou dizendo isso aqui quando nós estivermos na função de autoridade. E quando a gente estiver na função de submisso, nós vamos obedecer. Quando nós estivermos na nossa função de autoridade, nós vamos repreender. Eu nem gosto de usar muito essa palavra repreender, porque, sei lá, não gosto muito, mas é repreender, é ensinar, é corrigir, é trazer a luz, é trazer clareza para nós. Porque quando vem da palavra, vem do céu, gente, é manso, cai no nosso coração, assim, com tanta alegria. É muito bom você aprender, Deus te ensinando, através da vida do irmão ou através da palavra, Deus te ensinar que não é assim, que é assim. Não faz isso, faz aquilo. É muito bom. É leve, é tranquilo. Porque é importante a gente saber que a Bíblia ela é um livro de equilíbrio. Quem estiver precisando de equilíbrio, inteligência emocional e coisas afins, a Bíblia é ótima para isso. Ela ensina. Gente, os frutos do Espírito a gente já estudou. O fruto do Espírito, né, que são que ele tem 9 características. Se você conseguir aquilo ali, meu filho, andar naquilo ali o tempo todo, você está a pessoa mais equilibrada do mundo. Com certeza. Né? A Bíblia fala para que nós sejamos prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Então, vai ter que ter a hora que você vai reagir e vai ter que ter a hora que você vai, né, tipo, recolher. Vai ter a hora que você vai falar, vai ter a hora que você vai aprender. Isso é em Mateus 10, 16, deixa eu ler. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É uma coisa assim, dependendo de onde nós formos enviados, onde nós estivermos, nós vamos ter que agir assim. A gente vai ser prudente no que falar, como falar, com quem falar, mas a gente vai estar lá simples, como uma pomba, tranquilo. As pessoas às vezes vão achar que a gente é idiota, que a gente é bobo. Deixa achar. Se é o Espírito Santo que te falou para fazer, para agir de tal forma, fica tranquilo. Gente, eu ouço tanto que eu sou muito boba, você é muito boba, você é muito paciente, nossa, você é muito mansa, você deixa tudo, e não sei o que, você é muito simples, você é simplória, não sei o que. Só assim, gente, eu não vou discutir. Mas eu sei quem eu carrego. Eu sei. Eu tenho que dar fruto. Não é? E o seguinte, a pessoa ela pode querer nos prejudicar, ela pode querer
nos afrontar. Nem a pessoa, é o que está por trás da pessoa, a gente tem que ter essa ciência, mas nós estamos em Jesus, e ela não vai nem conseguir. Porque nós somos a autoridade aqui, não as forças malignas, não os derrotados malignos, que eles não têm força, não, eles são derrotados. Nem eles não têm, né? E tem uma parte na Bíblia, que é 1 Coríntios 14, 20, que fala o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim. Sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, que nós, na malícia, que a gente seja como criança. Não tem. Mas adultos, mas que nós sejamos adultos no entendimento. Que nós, para a gente conseguir entender o ambiente que a gente está, a situação que a gente está vivendo, se tem algum ponto ali, a gente precisa desse discernimento, desse entendimento. A gente tem que entender que todo extremo, ele é perigoso. E é por isso que a gente precisa ter sempre esse equilíbrio. Uma frase que eu aprendi no Rema é que todo extremo é beira. Eles falavam assim, que foi um professor que, acho que ele era nordestino, que ele falava isso, que a gente falava assim, beira, ele é precipício. Se você entrar no extremismo, você está à beira de um precipício, você vai cair. Então, todo extremo é beira. Lá em, deixa eu ver a hora, lá em Hebreus 12, que fala que o Senhor, ele nos corrige como filhos. Ele corrige quem... Eu vou só terminar essa coisa aqui, tá? Para a gente encerrar. O Senhor, ele corrige a quem ama, não a quem o deixa irritado. É interessante isso, né? Porque o povo fica assim, a ira de Deus, que Deus é... Gente, Deus corrige quem ele ama. Não é quem faz raiva, né? Não. Deus não tem nem esse sentimento de raiva. Se Deus corrige só quem ele ama. São os filhos dele. E agora, uma outra pergunta que a gente faz, lá em Hebreus está falando, que filho há que o pai não corrija? A gente não tem como você criar um filho, você educar um filho sem corrigir. Não tem jeito. Você tem que ensinar o caminho certo. O pai natural, ele corrige segundo melhor lhe parece. Mas Deus, ele corrige para o nosso proveito, para nós sermos participantes da santidade dele. Sede santos como eu sou santo. Então, a disciplina, no momento em que é aplicada, ela não parece ser motivo de alegria, não. A gente sabe disso. Parece que levou uma facada no coração, a gente até chora. Meu Deus, como que pode? Mas depois a gente olha para o fruto dessa correção e não para a dor que ela nos trouxe naquele momento. E a gente se alegra. É igual as mães que têm filho aí, né? A galera aí teve ou não, parto normal. Quase morre, não é? Na hora de tanto sofrimento. Mas na hora que o bichinho nasce, acabou. Ai, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. E daí a pouco é outro, e depois outro, e outro, e outro. Esquece. É assim a correção de Deus com a gente. A gente esquece o que ela nos causou na hora. O constrangimento, a dor, seja o que for, porque às vezes a gente está mais sensível, né? Eu vou falar para vocês que eu gosto da chicotada. Eu não acho ruim, não. Mas tem pessoas que estão mais, né, mais sensíveis às vezes, né? E tal. Mas eu falo também que eu gosto da chicotada, porque eu já entendi que é tudo dele, é para ele, é com ele, a rendição é completa a ele, então
Se todos os dias eu levanto e falo que eu estou aqui para fazer a vontade dele, seguir o plano dele para a minha vida, viver o reino dele, então quer dizer que a minha vontade não importa mais, é só a dele, né? Então ele vai me corrigir e eu vou aceitar com o coração quebrantado, porque essa é a condição a qual eu escolhi viver, né? Mas tem pessoas que ainda não escolhi. E isso aí, Denise, a chicotada traz para mais perto dele. Tem eu vi uma vez falando que a correção de Deus é como, a Rê vai saber melhor, é como né, afinar um instrumento musical, você vai ali, vai, e até que ele chega no ponto direitinho para tocar o louvor, vai ficar perfeito. Mas tem que ter a afinação antes, né? Olha só, aqui na apostila fala que Davi foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração. Eu tinha até um livro sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu emprestei para alguém e eu não sei onde foi parar. Não porque o Davi não errou, mas porque também ele aceitava a correção quando era preciso. Então, Davi Deus falou que Davi era um homem segundo o coração dele, porque Davi aceitava a correção. Ele pecava, ele errava, mas ele se arrependia, e ele ia diante do Senhor, e ele aceitava a correção que era feita. Isso está em Salmo 141, 5, que fala assim: Fira-me, ó justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Então, eu vou encerrar por aqui, porque falta 1 minuto para as 9. Aí o próximo item vai ser sobre a origem da rebeldia, que ela aconteceu quando houve a rejeição à palavra. Aí vai ser um pouquinho mais extenso. Aí a gente continua na semana que vem. A palavra está com você, Rê. Qualquer dúvida, vocês perguntam para o Espírito Santo, tá? Eu quero falar 2 coisas, né? Eu gosto de ouvir, porque daí o Espírito Santo vai falando. A correção, ela foi usada, a palavra correção foi usada de uma maneira totalmente errônea, né? Durante muito tempo, inclusive dentro da religião. Porque a correção de Deus, ela é um realinhamento de rota na vida da gente. É como se o Senhor pegasse a vara, né, que a palavra fala que a vara e o cajado nos consolam, né, lá no Salmo 23. Ela não fala que a vara e o cajado nos machucam, fala que as duas nos consolam, né? E o uso do cajado era o resgate da ovelha que estava num lugar perigoso e que ela não saberia sair. Mas a vara, ela era usada para não permitir que ela caísse em precipício. Então, quando às vezes o pastor, ele estendia a vara e, por exemplo, ele batia na perna, né, da ovelha, não era porque ele queria machucar, era exatamente para ela não cair no precipício. Então, a correção, ela é sempre um alinhamento de rota na nossa vida. E se a gente se submete à correção, quanto mais, assim, vou dar outra coisa, quanto mais rápido a gente se submete à correção de Deus, mais rápido a gente vê a bênção do Senhor, né? Porque as pessoas que elas rejeitam a correção, ou que elas acreditam que aquela correção ela vai causar dano, ao invés de ser para bênção, elas incorrem quando existe essa dureza do coração, elas não conseguem depois enxergar a bondade de Deus. É como se a bondade de Deus, ela passasse sobre elas, sem que elas pudessem viver essa bondade, quando o coração está rígido acerca disso. E uma outra coisa, eu devia ter anotado, que ela falou, não foi sobre, era correção, era uma outra coisa. Agora eu não vou lembrar.
Eu devia ter anotado a hora que falou. Mas a palavra correção dentro da palavra de Deus é para nós cada vez mais podemos provar da bondade de Deus, né? Quando nós estamos alinhados àquilo que vem dele, a gente prova da bondade dele. Eu vou deixar aberto aqui